Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo o podcast do Jornal Literário. Esse projeto do Jornal Literário é uma iniciativa da professora Nelda para incentivar a leitura dos contos clássicos. O que a gente vai trabalhar é o clássico do Machado de Assis, O Alienista. A professora escolheu a sala do primeiro B e a dinâmica funcionou que ela dividiu em 4 grupos. Cada bimestre, nós vamos fazer um tipo de apresentação diferente para tentar convencer qual que é o conto que vai ser trabalhado. Hoje nós estamos com o conto O Diário de um Leitor, meio da Lara, dos entrevistadores, e com o grupo ganhador desse bimestre, o grupo Estudantes pelo Futuro da Educação. Tá, então a gente vai começar a fazer algumas perguntas. Ok. Tá, primeiro, o que vocês estão achando de trabalhar com tudo isso? Com os projetos em gerais, né? Aham. De minha parte, eu tô gostando bastante, porque eu acho que é uma experiência nova e a gente aprende a trabalhar mais em grupo, a nossa sala se une mais nessas coisas, tipo, tem que juntar dois grupos têm que se juntar, então eu acho que fica bem legal, uma dinâmica bem legal. O projeto também está incentivando muitas pessoas a se abrirem um pouco mais, conversarem também. Toda a dinâmica está sendo bem acolhedora. Está conseguindo unir mais as pessoas da nossa sala. E ok, dessa vez o que a gente fez para escolher os contos foram apresentações que ficaram ao nosso critério. A gente podia fazer o que queria, uma apresentação de cartaz, um teatrinho. Eu queria saber, o que o grupo de vocês fez nesse trabalho para conseguir, no caso, ganhar mais uma vez? Segunda vez, inclusive, que vocês ganharam. Obrigada. Uma estratégia que a gente usou é pegar contos que iriam ser apelativos só quando as pessoas viam esses contos. O primeiro que a gente escolheu foi a Igreja do Diabo. Quem que não iria prestar atenção em conto chamado Igreja do Diabo? Realmente. E a nossa escolha do alienista foi por conta que, desde a primeira vez que a gente teve que escolher o conto, todo mundo olhava para esse conto e pensava, nossa, olha esse conto de 50 páginas. Então, na segunda rodada que a gente teve que escolher um outro conto, foi uma boa oportunidade para escolher esse conto. Foi tipo um desafio, mas um desafio bem elaborado do nosso grupo. E a gente usou a dinâmica tipo de um teatro, digamos, né? E a gente apresentou, imprimimos dinheirinho, a gente foi fantasiada de cientista e fizemos até crachás. Foi bem legal. E como que é o conto de vocês? Explica um pouco. O nosso conto, ele fala sobre Simão Bacamarte. Simão Bacamarte, ele tem um cargo de político no começo da história da cidade dele. Ele, então, resolve abrir um projeto pessoal dele. O projeto é o Projeto Casa Verde. O projeto em que praticamente uma mansão é usada como um hospício para ele estudar a mente humana. Simão, ele acredita que as pessoas elas têm mais problemas do que elas se deixam perceber. Muitas coisas que as pessoas estão acostumadas a conviver não são, na verdade, coisas aceitáveis nos olhos dele. E ele prende pessoas nessa casa verde que ele acha loucura. Tipo assim, se você tem uma vaidade exagerada, se você é ganancioso, se você tem alguma. Como que eu posso dizer? Tipo assim, se você pega e se preocupa demais com uma coisa, tipo assim, eu tenho que chegar na hora, essas coisas, tipo, tudo pra ele que seja em excesso, você é louco. E ele prende essas pessoas nessa casa, e no final da história ele fica nessa casa, se tranca num quarto e estuda até a morte. Bem, a leitura do Machado de Assis é uma leitura um pouco complicada. Por ser um escritor antigo, o dialeto que ele usa não é atual, é um dialeto um pouco complicado. E o conto em si é um conto bem longo, é um conto de 50 páginas, enquanto os outros têm mais ou menos 12, 8. Então, para vocês, o porquê que vocês acham que as pessoas que estão assistindo nosso podcast deveriam ler o conto? Machado de Assis ele é um escritor muito importante na cultura brasileira. Só o fato do trabalho dele ser reconhecido amplamente pelo nosso país é um avanço muito grande, principalmente para a época dele. Machado de Assis foi o primeiro escritor negro que foi realmente reconhecido, aclamado pela mídia. Então, na minha opinião mesmo, Machado de Assis é um autor que toda a escola deveria trabalhar. É muito historicamente significante o trabalho dele. Sim, e são diversos temas que a gente consegue abordar com isso e fazer igual o que a gente está fazendo hoje.
A gente escolheu diversos contos na sala, a gente elaborou eles. E os contos que a gente está trabalhando, além da Igreja do Diabo, é o Alienista. E a gente consegue desenvolver bastante projetos, dar palestras, falas, cartazes bem legais, que incluem as pessoas na escola e o que elas vivem também muitas vezes em casa, ou já viveram, ou presenciam, né? Enfim. E qual seria, assim, a crítica desse conto? O que vocês acham da crítica dele? A crítica do conto é muito sobre como pessoas em posição de autoridade usam o poder que elas têm. Simão, quando ele percebeu que ele estava com muito poder nas mãos dele e que ele tinha controle praticamente sobre a cidade inteira, ele não perdeu a chance de usar esse poder como ele bem entendia. Ele colocava as visões dele como absolutas. Ele não deixava nenhum espaço para ser contrariado. Tanto que ele só pôde ser parado quando todo mundo resolveu se lutar contra ele em poder de massas, que ele realmente não podia fazer nada a respeito. Essa pergunta vai ser meio que dois em um. Eu vou fazer duas perguntas em um. Vocês foram o ganhador do último conto que a gente trabalhou. No caso, a Igreja do Diabo. E eu queria saber, a primeira, como que vocês sentiram ao ganhar de novo esse conto? E a outra que eu queria fazer junto é, o que vocês fizeram para ganhar mais uma vez? Como que funcionou esse teatro que vocês fizeram? Então, não foi um sentimento tão, nossa, da gente ganhou. Até bom. porque. Foi bom, mas até porque a gente achou que a gente não ganharia. A gente tava muito. Como que eu posso usar a palavra? Desconfiante, motivado também. A gente falou assim, eu acho que a gente não ganha e tal. Mas a gente tava feliz porque a gente se dedicou e a gente veio pra escola preparada, a gente se empolgou pra fazer os crachás, pra fazer as coisas, então a gente tava muito empolgado. E quando a gente viu os outros se apresentando, quando a gente apresentou o seu grupo, inclusive, que demorou bastante lá dentro, a gente ficou falando assim, a gente acha que a gente não ganha. E quando a gente ganhou, assim, já tinha batido o sinal do intervalo, né? Aí a gente olhou assim, a gente ganhou? A gente não estava acreditando. E a dinâmica funcionou com a gente entrando na sala, aí a gente ficou em fila, né? E eu comecei o conto falando o início da história, a Lili veio, depois a gente fez um mini teatrinho que foi falando, tipo, vaidade exagerada. Aí uma pessoa passava com o pincel, que no caso foi a nossa integrante, a Duda. Aí, a nossa ambição, a gente fez um teatro, tipo, ai, me empresta. Não, não vou emprestar. De jogar o dinheiro, que é a missão pro poder. O José jogou um monte de dinheirinho que a gente tinha impresso, antigo. O Rafael passou também falando sobre ciúmes exagerado e foi isso, tipo, foi bem legal. Depois os outros membros terminaram de contar as histórias, o restante da história. E a gente saiu bem nervosos porque teve erros, sempre tem, né? Nunca nada é perfeito. E a gente teve erros, mas a gente ficou tipo, foi bom as outras coisas. E nisso que você falou, quais são assim, a expectativa de vocês pro resto do projeto em geral? Vocês acham que a participação dos outros grupos assim está sendo boa? Ou a opinião de vocês? Sim, eu gosto especificamente da participação da divulgação do trabalho. Achei muito interessante e muito divertido os jeito que fizeram a respeito do trabalho. Sim, a publicidade ficou muito boa. As meninas se dedicaram bastante, né? Os dois grupos que estão fazendo. E eu achei que ficou muito bom o jeito de chamar a atenção das pessoas para isso. E agora a gente está fazendo esse videocast. Eu espero que a gente termine, né? Porque vai ser a nossa última etapa. Agora desse bimestre, que o ano já tá acabando. E eu imagino que a gente termine legal. Tipo, divulgue, continue divulgando as coisas. E a gente poderia, sei lá, fazer tipo uma palestra falando sobre também, né, nas salas, ou juntar todo mundo no pátio em geral, que eu acho que seria bem legal e todo mundo ia estar sabendo, porque não são todos que se interessam ao ponto de pesquisar sobre, né? Muitas pessoas preferem só escutar a gente falando ali na hora e acabou. E eu acho que seria legal isso, porque é um tema que a gente pode abordar de várias maneiras e as pessoas podem se sentir acolhidas. Bem, em relação ao conto, agora mais uma vez. Vocês disseram que a crítica do conto é em relação como as figuras de autoridade abusam do poder delas atualmente. Em Machado de Assis, o motivo que a gente está trabalhando eles é tanto porque a nossa escola recebeu essa coletânea no início do ano, mas também porque a literatura do Machado de Assis é uma literatura muito atual. Então, como que vocês acham, por exemplo, que essa relação
entre a crítica do livro realmente está conectada com o cenário atual? Como que realmente isso está impactando o presente? Então, a obra é um reflexo muito bom do cenário político atual, especialmente com os presidentes recém-eleitos, né, em outros países, sem mencionar, mas nós sabemos que estamos falando a respeito. É um conto que acaba deixando com que o leitor reflita bastante sobre figuras de autoridade hoje em dia. Nós podemos enxergar o Simão Bacamarte em muitos políticos que existem hoje em dia. Sim. E podemos ver, né, tipo, no conto mesmo, ele fala sobre vaidade, sobre as coisas, como se fosse um exagero. E a gente pode. Como que eu posso dizer? Tipo assim, tantas pessoas sofrem com isso em casa também. Tipo, quantas pessoa que tá se arrumando, passando maquiagem todo dia pra ir pra escola ou pra sair e escuta os pais falando, ai, que você é exagerado, isso, aquilo, outro. Ou eles têm pais que são gananciosos ao extremo, que não deixam eles gastar dinheiro, também não gastam dinheiro. E eles às vezes sofrem por isso, ou às vezes é uma coisa boa, dependendo do ponto de vista. E eu acho que é uma forma legal da gente trabalhar, desenvolver aqui na escola. Assim, e com a literatura Machado de Assis, os contos, vocês acham que as pessoas lendo, elas conseguem mudar o ponto de vista delas sobre certas coisas? Eu acho que a pessoa tem que ter a mente muito aberta para ela querer, tipo, aceitar, mudar, porque não são todo mundo que aceita, né? Então tem que ser aquela coisa que a pessoa tem que ter a mente muito aberta para ela entender o lado do próximo, entender o conto e juntar com o ponto de vista dela. Porque se a pessoa tem a mente muito fechada e for um tipo de pessoa que não aceita opinião, ela lendo um livro não vai mudar tanto assim a vida dela nem a cabeça dela. Mas, por mais que realmente os pontos que a Ana sejam muito válidos, a leitura do Machado de Assis ainda é muito simples de entender. Só o vocabulário, que não é muito fácil, mas qualquer um que consiga ler os livros vai entender as críticas que o Machado de Assis está fazendo. Então, é algo que pode facilmente plantar uma semente na cabeça do leitor para fazer com que ele mude os pensamentos dele. Sobre os contos do Machado de Assis, inclusive. A gente tinha que escolher um conto que a gente tinha que trabalhar com ele, no caso, e a gente tinha que dar uma proposta para a professora sobre esse conto nos trabalhos. Como que foi o processo de escolher o conto do Alien em específico? Vocês falaram já que vocês escolheram um conto que de cara já chamaria a atenção das pessoas, mas para vocês, o que o conto chamou atenção? O que o conto significou para vocês terem escolhido ele? O conto, ele refletiu bastante muito em cenários que realmente acontecem na vida cotidiana das pessoas. Por mais que toda a revolução seja alguma coisa mais que a gente não vê todo dia, o resto do conto são coisas bem comuns. São coisas que já aconteceu na vida de quem trabalhou com esse conto. É algo muito interessante de se ver por causa que muitas pessoas vão facilmente se identificar com coisas escritas no conto. E a gente escolheu esse conto porque a gente leu partes do texto que chamou bastante atenção. A gente estava à procura, né, de um conto, porque a professora estava querendo já o conto e a gente não tinha ideia. E nisso a gente falou assim, nossa, e esse conto? Aí o José falou, nossa, mas é bem longo, né? Aí eu comecei a ler uma parte, ele começou a ler a outra e foi se encaixando e a gente gostou. Aí a gente passou para o restante do grupo e o restante do grupo abordou a ideia, né, gostou. E a gente resolveu trabalhar ele. Assim, uma pergunta que a gente já fez no podcast do mês passado, e eu quero fazer de novo, é o gênero preferido de vocês. O que vocês acham, assim, da literatura? Eu acho que a literatura é muito importante hoje em dia, especialmente por causa das altas taxas de analfabetismo que está tendo hoje em dia, né? A literatura é algo que está faltando um pouco na vida da vida do brasileiro comum. Eu, particularmente, gosto muito do gênero de suspense. Eu acho muito legal quando autores deixam algo mais subjetivo, para que o leitor entenda mesmo. Eu também acho que eu concordo com o José, né, sobre a literatura tá fazendo falta ultimamente, porque dificilmente você vê uma pessoa falando agora, eu li tantos livros por ano. Normalmente a pessoa ou tá abrindo pelo celular para ler alguma coisa, ou ela nem vê nada. Tipo, ela só lê mesmo o que tá escrito no vídeo e tal. Mas dificilmente você pega uma pessoa que lê realmente hoje em dia. E é muito importante, principalmente para as crianças,
Porque ao invés de deixá-las em telas e tal, né? Por que não compram livrinhos ou não dão livrinhos para elas, né? Para elas ler, estimula a leitura, tem imagem, é super melhor. E meu gênero favorito também é um suspense, um mistério. Eu adoro porque me chama a atenção. Tipo, nossa, o que, que vai acontecer? Você fica empolgado para ler ali aquela próxima página. Você fica, gente, quando vai chegar no fim? Quem fez o quê? O que, que aconteceu? Eu acho isso muito legal. E o de vocês? Quais são eles, né? Bem, igualmente também, eu adoro livros de suspense. Eu acredito que a maioria de nós tem um gosto muito parecido. Só que, além dos livros de suspense, eu adoro livros de ficção científica também. Eles são de um jeito muito fantasioso, e eu gosto que a maioria deles tem sistemas bem complexos de magia. Ou seja, são sistemas realmente estruturados, bem detalhados. E me incomoda muito quando acaba tendo um furo de roteiro nesse sistema. Eu adoro esse tipo de sistema, eu fico pensando muito nele, geralmente. E você, Léo? O meu preferido é fantasia. Eu gosto dessa vibe de fada e esse negócio me chama muita atenção. Tipo assim, eu tenho um livro que fala disso, eu não gostei muito dele, mas assim, ele é legal porque tem essa vibe de fantasia, então eu gosto de. Então, nós agora estamos no primeiro ano e, como a Ana falou, essa é a última etapa do projeto. Ano que vem a gente vai estar na segunda série, muita gente vai começar a se preparar para o Enem. Talvez muitos de nós nem estejamos nessa escola ano que vem, se mudemos de escola. Mas, sobre vocês, é do interesse de vocês continuar trabalhando com esse projeto ano que vem? Vocês acham que a professora Nada poderia escolher a nossa sala? Ou que seria melhor ela escolher outras salas para trabalhar? Eu acho que seria mais interessante. Eu, pessoalmente, gostaria muito de continuar esse projeto. Mas eu acho que seria bom a professora Nada começar a trabalhar com outras salas também, por causa que esse projeto incentivou muito a leitura na nossa sala. Então seria legal se ela trabalhasse com o resto da escola para incentivar mais pessoas a ler. Eu também acho muito interessante e ela poderia continuar com as nossas salas ou aplicar em outras salas também. Mas eu acho que seria super legal, assim como tem um projeto de dança, teatro, artes, violão aqui na escola, ter um projeto de literatura. Porque acredito que muitos alunos da escola, quando a gente passa nas salas divulgando, realmente ficam interessados e vão olhar e ficam atentos. Então, eu acho que seria muito legal ter esse projeto de literatura para poderem entrar e, tipo, o projeto poder fazer parte só na nossa sala individual ou juntar a nossa sala com os estudantes que realmente se dediquem para participar do projeto. Seria um projeto muito legal para trabalhar com os próprios contos de Machado de Assis ou outros contos clássicos. E a gente trabalharia, né? E passaria em salas, faria projetos, divulgações, mais sobre os livros para os alunos interagirem mais com a escola, né? Com a gente. Assim, e no conto, no livro, tem algum outro conto que vocês viram? Vocês têm interesse em trabalhar em talvez ano que vem? Até agora, eu achei muito interessante o conto Trio em Lá menor, né? O conto que o grupo de vocês tinha escolhido em outros debates. Eu acho muito interessante o simbolismo que o Machado de Assis usa nesse conto. É algo que, para você estudar, você tem que rachar um pouco mais a cabeça. Então, seria tipo um desafio para a escola inteira trabalhar nesse conto, mas daria resultados muito bons. Eu confesso que pro ano que vem eu ainda não estou pensando. Eu tô pensando em focada mais nesse ano, porque eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro viver o hoje, porque amanhã eu não sei o que acontece, né? Então eu sinceramente não sei sobre ano que vem. Mas até lá a gente vê. Bem, nesse trabalho também era para incentivar a leitura dos clássicos brasileiros. Na mente de vocês, quando a gente fala em clássicos brasileiros, além do Machado de Assis, tem algum outro nome que surge à cabeça de vocês que seria interessante trabalhar em anos seguintes nesse projeto? Eu acho que seria muito legal se a gente trabalhasse os contos da Clarice Lispector. Ela é uma autora que sempre deu muito interesse, pessoalmente em mim. E seria muito legal trabalhar em conjunto os livros dela. Confesso que não tenho nada em mente, nenhum autor, assim, autora em mente. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso videocast. Vocês que estão assistindo aí, né, levaram esse tempo para assistir. Eu agradeço a todos vocês que estão participando aqui e atrás das câmeras, principalmente o pessoal do grupo que ajudou no dia do debate, tanto do grupo do João e da Lara, tanto do meu grupo. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo por terem essa paciência de escutar a gente falando por todo esse tempo.
Eu e a Lara fomos entrevistadores também no podcast passado. A Ana também foi uma das entrevistadas. E a gente teve um entrevistado novo, o meu irmão José, que escolheu os 2 contos desse trabalho. E nós esperamos que realmente vocês sejam incentivados a lerem esses contos, porque é uma leitura que vale muito a pena. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.